Então, a última oradora desse bloco é a doutora Fabiana Keila Schneider, procuradora da República. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Ricardo Triplo, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, cumprimento a todos os presentes. Falar de licenciamento ambiental, inevitavelmente nos remete a falar de Gaia, do nosso planeta, um complexo sistema interagente do qual nós fazemos parte e estamos inseparavelmente ligados. Isso quer dizer que toda vez que nós interagimos com esse planeta, isso já é cientificamente comprovado, toda vez que interagimos e alteramos esse equilíbrio, o planeta reage. Já é visível que mudanças climáticas acontecem, os extremos cada vez mais extremados, verões cada vez mais quentes, invernos cada vez mais frios, ou o excesso de chuvas ou a sua completa falta. Isso é fato. Quando nós tratamos de meio ambiente, inevitavelmente esse tema e essa questão vem a ser abordada. Em 1995, Paul Crutzen, um geólogo, disse que a nossa era não deveria mais se chamar Holoceno, mas Antropoceno, porque desde o século XIX a intervenção humana é de tal forma que ela interfere no equilíbrio do meio ambiente. Então, deveria se passar a se chamar Antropoceno. Inclusive, nesse momento, na África do Sul, o grupo de geólogos está estudando e analisando se vai ser adotada essa terminologia como oficial. Em 1861, o Rio de Janeiro passou por uma gravíssima crise hídrica. Isso não é novidade para ninguém, então desde 1861, essa história talvez alguns já conheçam também, essa imagem da Floresta da Tijuca. Na época, a Floresta da Tijuca, onde hoje é o Parque Nacional da Tijuca, tinha sido completamente desmatado para a plantação de café. O café naquela época era um dos principais produtos de exportação do Brasil. Dom Pedro II, o imperador, numa decisão visionária, desapropriou todas aquelas áreas e determinou que fosse reflorestada. Visionária no sentido de que ele, desde aquela época, percebeu a necessidade da manutenção das florestas para manter o equilíbrio hidrológico. E visionária também na percepção do quão importante é a intervenção do Estado nos elementos de planejamento, análise e pesquisas ambientais. Isso aconteceu há 150 anos, mas ensina a todos nós que o Estado tem o dever de interferir e de instrumentalizar as regras para que tenhamos um devido processo de licenciamento ambiental. Aqui eu tenho uma imagem da Floresta Nacional de Saracataquera. Fica no noroeste do Pará. É uma unidade de conservação de uso sustentável. E nesse miolo mais escuro, bem central, quase 60% da área, a gente tem uma destinação de quase 60% para mineração. É extração de bauxita. Extração de bauxita é isso, é um corte raso para extração. Ao redor, naquela parte mais clara, verdinha, é a concessão florestal. Vejam que grande parte de uma unidade de conservação, proteção ambiental, está destinada para usos de atividades econômicas. Todas elas licenciadas. O que eu quero te chamar a atenção nisso? É de que nós temos muita reclamação com relação à proteção ambiental, de que as normas são extremamente protetivas, e quando eu trago esse é só um exemplo, será que essas normas realmente são tão protetivas assim? A gente tem uma unidade de conservação com várias atividades econômicas altamente degradantes licenciadas. Só para fazer um complemento, na parte de cima tem um rio, Trombetas, e ao lado do rio Trombetas, na parte de cima, tem uma unidade de conservação
de proteção integral, que é a reserva biológica do Trombetas. Será que isso é proteção ambiental? Falando agora, eu fiz essa introdução para ilustrar alguns pontos importantes de reflexão. Tratando especificamente do aspecto normativo, o Rodrigo já trouxe bem, após o segundo pós-guerra, com as atrocidades que foram vividas, nós tivemos uma grande reformulação, revisitamos os nossos princípios, revisitamos o pensamento da época e ressignificamos o que temos de conteúdo de direitos humanos. E com esse movimento, houve a constitucionalização dos valores, trouxe uma dimensão moral para as nossas estruturas jurídicas, o que significa exigências de uma eticidade de vinculação histórica. Os princípios ganharam status de estándares jurídicos. Nós não temos normas constitucionais que são meros versos alexandrinos. Nós temos normas dotadas de efeito vinculante e elas devem ser instrumentalizadas. E o processo de licenciamento ambiental, neste grande conjunto, é um dos instrumentos que faz concretizar o direito fundamental a termos um meio ambiente equilibrado. Como direito humano que o direito ao meio ambiente equilibrado tem um viés, uma dimensão objetiva, ou seja, ele exige que o Estado tome uma postura que faça concretizar esse direito. Só que esse direito, ele tem de estar refletido em todo o conjunto normativo que já foi apresentado. Em 1972, o Rodrigo também já fez referência, nós tivemos a Convenção das Nações Unidas do Meio Ambiente Humano e, como resultado, nós tivemos a Declaração de Estocolmo, que trouxe a questão ambiental para a discussão internacional. E foi definido que, sim, o direito ao meio ambiente é um direito humano. Em 1987, na Comissão Brundtland, nós tivemos como resultado o relatório Our Common Future, Nosso Futuro Comum, que trouxe as bases do desenvolvimento sustentável. E em 92, nós desenvolvemos melhor esse conceito. Nós temos, portanto, um desenvolvimento sustentável que traz um viés de dimensão objetiva com regras impositivas a serem observadas. Isso quer dizer que, se nós estamos em um Estado de direito, nós temos de seguir um padrão de justiça ambiental orientado pela sua estrutura principiológica subjacente. Nós não podemos fugir disso. Quando eu digo isso, dentro de um Estado democrático, nós temos de seguir as nossas leis, os nossos acordos internacionais, tratados. Então não adianta termos uma lei que vá trazer um conceito ressignificando institutos se não reflete o que toda a nossa principiologia já demonstra. Fora disso, se nós fugirmos disso, nós não estaremos dentro de um Estado constitucional de direito. Isso implica em dizer que nós estamos vinculados, sim, aos princípios da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador, da vedação ao retrocesso, importantíssimo princípio da vedação ao retrocesso, e da participação social. Isso é inevitável. Até porque, quando eu falo em meio ambiente, eu falo em meio ambiente no sentido total. Meio ambiente sobre 5 vieses. Viés ambiental, viés político, econômico, mas também o cultural e o social. Isso já é consenso. O meio ambiente não admite um agir tardio. E é por isso que ele está vinculado aos princípios da precaução e da prevenção. E quanto à participação? Tão importante quanto a viabilidade ambiental é o consenso, é a concordância social. E aí eu discordo de um processo de licenciamento ambiental ser uma questão estritamente objetiva.
Não. Primeiro porque ele lida com questões extremamente complexas, não teria como nós termos um resultado objetivo disso. Não é possível. E de outro lado, nós temos sim que trazer os elementos da participação social. Como eu disse, o meio ambiente vai muito além da proteção de equilíbrio ambiental. Então são inafastáveis os arranjos institucionais participativos. A chave da implementação do novo paradigma ambiental é a participação. O meio, como eu disse, e eu vou remeter ao início da minha fala, não foi à toa, quando eu disse que nós fazemos parte desse sistema interagente que busca o equilíbrio Gaia. Se nós fazemos parte, é óbvio que a participação é um elemento inafastável desse processo. Agora, não é qualquer participação. O Estado tem sim um dever de implementar um pluralismo jurídico comunitário participativo. Agora, é uma participação qualificada, é uma participação informada. Sem isso, não tem que se falar em participação. Nós falamos de um direito fundamental completo quando falamos em desenvolvimento sustentável. E dentro deles, nós temos o dever de defesa que o Estado tem, o dever de proteção, o dever de criar procedimentos e de uma prestação fática de proteção ambiental. E dentro da formulação, dentro da procedimentalização, as regras do licenciamento ambiental. É claro que nós temos vários outros instrumentos de política nacional do meio ambiente, tão importantes quanto a avaliação ambiental estratégica, a avaliação de impacto ambiental, a avaliação ambiental estratégica. Aplaudo muito também, como a Marina disse, de terem trazido um capítulo e a sugestão de inclusão como um instrumento de política nacional, de inclusão na lei como instrumento de política nacional. Tá, tratando então especificamente do projeto de lei, como é que fica esse embate entre proteção ambiental e atividade econômica? Esse embate ele vai se dar dentro do devido processo de licenciamento. Por quê? São admitidas restrições de direitos humanos. Isso é inevitável para a harmonização dos direitos que nós temos. Agora, essa restrição jamais é dada a priori e jamais é dada com definições e restrições absolutas. E muito menos é dada ao capricho de juízos de conveniência e oportunidade políticas. Como eu disse, nós temos um histórico de construção jurídica de direitos humanos, dentro do qual temos o direito ao meio ambiente equilibrado, que tem que ser observado. Então, essa fala inicial, mais uma vez eu repito, ela não é à toa, ela traz essa conclusão. Nós estamos vinculados a isso. Quanto a grandes e médios quanto aos grandes empreendimentos, não é possível haver flexibilização de proteção de normas ambientais. Não existe espaço para isso. Quanto a médios e pequenos, e só complementando com relação aos grandes empreendimentos, tornar o processo mais eficaz e transparente é necessário. Agora, é uma sutileza para flexibilizar direitos ambientais. E isso a norma precisa refletir. Com relação aos pequenos e médios empreendimentos, é possível sim e é desejável que haja uma gradação, que haja um escalonamento, e isso o projeto de lei traz uma tipologia bastante interessante, com conceitos um tanto quanto abertos, em alguns pontos questionáveis, mas em outros reconhecemos que é difícil trazer em um único projeto definições estritas e muito bem fechadas. Então, uma tipologia bem-vinda, sim. Agora, com algumas observações. A primeira delas é o fracionamento do empreendimento. Essa é uma sugestão que nós estamos apresentando, de que haja previsão expressa de impossibilidade de fracionamento para fins de licenciamento ambiental, porque senão fracionamento o objeto do licenciamento vai ser possível fugir para um procedimento simplificado. Esse tipo de coisa tem que ser vetada, tem que ser impedida. Outra questão importante a existência de vários empreendimentos numa mesma microrregião ou numa mesma bacia hidrográfica. Vários empreendimentos podem ser, numa mesma microrregião, pode ser tão
ruins e danosos quanto um grande empreendimento. Isso vai depender do conjunto de empreendimentos planejados para aquela região. Então, é inevitável que os efeitos cumulativos e sinérgicos sejam considerados em bloco e não isoladamente. Essa é uma questão muito importante que me parece é o momento para a atividade legislativa enfrentar. Aliás, várias dessas questões, se não enfrentadas na lei, vão cair no judiciário. E é o que muitas vezes acontece, porque os efeitos sinérgicos e cumulativos nunca são levados em consideração na hora de um licenciamento, da elaboração de um licenciamento. Então, é uma proposta que nós deixamos. Isso faz fácil, inclusive, em relação à eficiência e à transparência, porque a ideia é somar as conclusões dos muitos estudos que são feitos, e não que eles sejam analisados separadamente. Eu vou partir para vou tentar seguir o meu tempo, mas de uma forma bastante simplificada. Um ponto inafastável, que acho que várias pessoas já falaram aqui na mesa, é a estruturação dos órgãos que participam do processo de licenciamento. Não tem como fugir disso. Não adianta colocar prazo, limite para que uma autoridade licenciadora se manifeste. Não adianta flexibilizar processo de licenciamento ambiental se não houver a prévia estruturação dos órgãos de meio ambiente que trabalham com essa questão. Não existe mágica para isso. Do contrário, a gente vai inverter a lógica. E aí é a mesma coisa, é uma fraude ambiental. Porque vamos colocar condicionantes para que depois não sejam mais exigidas porque o órgão ambiental não conseguiu acompanhar, fiscalizar a tempo. Ou vamos colocar fases do processo de licenciamento como condicionante. Ou seja, o que deveria ter sido feito durante o processo de licenciamento vira condicionante para depois da licença. É uma completa inversão. Então, não tem como fugir. Acho que é um ponto comum de vários setores, que é a estruturação, e aí foi falado da informatização, acho que até o Rodrigo colocou em suas conclusões, a informatização dos processos é extremamente importante e atende não só à eficiência, à transparência, à segurança. Isso é inafastável. Só para finalizar, bom, e aí tem até sugestões, não sei se foi do Eugênio, de destinar verbas específicas para isso, para que haja um cumprimento com relação a estados, municípios e União também, uma vinculação que não pode ser afastada. O processo de licenciamento ambiental é naturalmente demorado, ainda mais quando a gente fala em grandes empreendimentos, e que normalmente estão em ambientes extremamente complexos, biomas extremamente complexos, não tem como ser diferente. O que não pode é o excesso de prazo, aí sim vai cair necessariamente na necessidade de estruturação dos órgãos. Para finalizar, inafastável também falar que a lei de licenciamento ambiental, como toda lei, está dentro de um sistema jurídico e, como tal, ela tem necessariamente de dialogar com as fontes. E quando eu falo dialogar com as fontes, é dialogar com todas as leis. Saneamento básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, e isso traz necessariamente a participação de outros órgãos. Como eu disse já anteriormente, nós vivemos um meio ambiente cultural, social, econômico, político. IFAM, FUNAI, Palmares, seja qual setor for, vai precisar opinar, participar e influenciar nesse processo. Os empreendimentos não estão isolados do mundo. Eles estão inseridos em biomas que são ocupados e utilizados por alguém. Não existe metro quadrado na Amazônia, no Cerrado, que não seja utilizado ou ocupado por alguém. Nós não podemos nos esquecer disso. Isso não contraria, afastar a opinião desses órgãos, não contraria apenas o sistema normativo vigente, mas a própria logicidade sistêmica integrante. Interesses pontuais, pouco refletidos, conduzem a leis de emergência. Eu acredito que não é o caso, é o que nós esperamos. Nós estamos vendo que tem havido um grande diálogo com vários setores e é o que nós esperamos
que esteja refletido no projeto de lei, levando em consideração toda a construção de direitos humanos e, por consequente, de proteção ambiental para o projeto de lei. Muito obrigada.